Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade tóxica. Mas antes disso, eu sou Josi Oliveira, para você que não me conhece e está chegando agora. Trabalho na área do desenvolvimento humano já há 20 anos, faço atendimentos na área da terapia e também em desenvolvimento pessoal. É um programa específico que eu tenho envolvendo várias áreas e que pode ajudar as pessoas ao autoconhecimento, a focar nas metas, nos objetivos que ela tem para acelerar a sua carreira, a sua vida pessoal também e os seus relacionamentos. E aí também eu sou escritora desse livro, Emoções Tóxicas, um Veneno para Sua Alma. Está em inglês e em português, caso você deseja aí desintoxicar suas emoções, eu te indico esse livro. Ele é resultado da minha tese de doutorado. Bom, para falar do tema ansiedade tóxica, eu estou falando da ansiedade patológica, ou seja, aquela que vai desenvolver uma ansiedade generalizada, como uma crise do toque, né? Uma transtorno de toque, o transtorno da crise de pânico, ou até mesmo do evento pós-traumático. Geralmente as pessoas que são acometidas com alguma doença muito séria ou algum acidente muito sério, ela pode ter um evento pós-traumático, né? Ter uma síndrome desse transtorno. E aí eu quero te falar sobre 3 elementos que estão envolvidos nessa área. No meu livro, Emoções Tóxicas, eu mostro o cérebro quando ele está intoxicado. Ou seja, o que é uma substância tóxica? É como se fosse um veneno, a pessoa pode até morrer, né? Tanto que a gente usa máscara para entrar em algum ambiente que tem um risco quando você respirar. O nosso pensamento, ele causa algo muito parecido no nosso cérebro, como uns spots pretos, quando a gente está carregado de pensamentos negativos, pensamentos que vão prejudicar a todo o nosso organismo, todo o nosso ser. E aí eu trago para você essa plantinha aqui, olha. É mais ou menos assim que ficam os dendritos do nosso cérebro, né? Ela é a mais parecida que eu achei para demonstrar. Você tá vendo essas partezinhas brancas e as verdes? Imagina que isso aqui está no nosso cérebro e é bem parecido assim. Vamos dizer que as brancas possam ficar pretas com os pensamentos negativos, os pensamentos tóxicos, e as verdes estão saudáveis. O bom disso tudo é que o nosso cérebro ele vai ser regenerado. Ele é realmente incrível quando nós mudamos a forma de pensar. Então, um dos elementos que eu quero falar com você são os pensamentos. Da forma que nós pensamos, nós vamos gerar um comportamento em sensações e emoções. Se você está focado na raiva e você começa a gerar ódio, e aí isso é o teu combustível todos os dias, provavelmente esses detritos vão estar ficando pretos, eles vão ficando negros, você vai ficando uma pessoa pesada, a sua fala passa isso, o seu comportamento passa isso, as suas relações vão estar reexperimentando isso. Então, nós entendemos que tudo começa no pensamento. E eu trabalho com a terapia do comportamento, que é a TCC, né? Terapia cognitiva comportamental, onde você precisa mudar o pensamento para mudar os sentimentos e as emoções, para mudar então o comportamento. Mas na verdade tem um ciclo, tanto eu posso ter uma sensação, gerar uma emoção e começar a construir pensamentos em cima disso, ou eu posso ter um pensamento que vai me gerar uma emoção ruim e que vai me trazer um comportamento ruim. Então, a base dessa terapia é essa. E nessa ansiedade tóxica vai acontecer dessa forma, ou seja, você vai estar trabalhando em pensamentos, comportamentos e emoções. Vamos dar como exemplo uma pessoa que perde um ente querido. Essa pessoa tem muita facilidade de entrar numa crise de ansiedade, porque ela sofreu uma perda. De repente, ela não desenvolve um luto, não passa por um processo. Então, ela pode gerar o medo de perder outra pessoa da família. Se uma outra pessoa fica doente, ela pode ter comportamentos que indicam que ela está gerando essa ansiedade nela. Da mesma forma,
vai ser o comportamento dela em relação a essa pessoa. Pode ser que ela fique mais próxima, pode ser que ela queira dar mais atenção, pode ser que ela queira suprir algo porque ela está com medo de perder essa pessoa. E isso vai acontecer também se a pessoa perde o emprego. Ela pode ficar com medo quando ela tiver um novo emprego, ela ficar mais insegura, ela começar a duvidar das habilidades dela, ela começar a ter reações e comportamentos que estão colocando em xeque as habilidades que ela desenvolveu já na área profissional. Então pode entrar em insegurança. Também eu dou um exemplo aqui de um acidente de carro. A pessoa que viveu uma experiência dessa, ela pode ficar com esse trauma, ou seja, pode desenvolver uma ansiedade no evento pós-traumático. Então, a insegurança nas suas habilidades, a tensão, né, o esforço que essa pessoa faz na tensão muscular, ela fica uma pessoa mais pesada, mais tensa, e aí ela vai gerar esse comportamento baseado no que ela está pensando, no que ela está sentindo, e a fala dela vai ficar também pesada. A ansiedade tóxica, então, ela vai estar gerando uma crise de pânico, um transtorno de toque, uma fobia social. A pessoa pode gerar vários transtornos e se agravar. Quando o caso vai ficando grave, nós vamos falar desse tratamento. Como você deve buscar ajuda para um tratamento de um transtorno de ansiedade grave. É indicado que se você estiver nesse momento, viu que está acontecendo isso com você, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure alguém para que você converse e fale o que está acontecendo com você. A ansiedade, ela pode ser vista como uma amiga. Eu falei isso no outro vídeo, se eu não estou enganada. Então, existe uma parte da nossa vida que precisa ter um impulso, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele está mandando informações todos os momentos para nós. O nosso sistema nervoso está trabalhando já com uma defesa, com uma fuga. Ele está preparado para agir. E aí, às vezes, eu vou te dar um exemplo de uma lasanha. Quando nós vamos fazer uma lasanha, você coloca a lasanha no forno, ela está pronta, você vai tirar ela do forno. E aí, de repente, você pega um pano, um protetor na sua mão, mas ele não foi tão eficaz. Então, você pode sentir o calor daquela forma na sua mão. Quando você sente esse calor, automaticamente todo o seu sistema, da cabeça aos pés, começa a trabalhar dizendo que o seu corpo está em perigo. Então, essa é a defesa natural do nosso sistema nervoso trabalhando. E aí, rapidamente, todos esses neurônios estão correndo em você para mandar essa informação. E aí, você vai pensar no que fazer naquela hora, ou seja, um neurônio deu uma informação que você precisava tomar cuidado com aquilo ali, porque você estava se queimando. Então você procura um local seguro para colocar essa lasanha. De repente você olha para a mesa e encontra que a mesa está sem toalha, que você pode estragar aquele móvel. E aí, mais informações trabalhando para que você mude rapidamente o local onde você vai colocar aquela lasanha. Isso, o natural eu vi o perigo, eu vou jogar fora, eu vou jogar essa lasanha no chão. Mas o lado racional da gente vai pensar assim, olha, não é viável, não vou gastar o tempo e o dinheiro que eu investi nessa lasanha. Então, conforme mudou esse pensamento, mudou a informação. E aí vem uma defesa no seu organismo, em todo o seu sistema, para quê? Para que aquela situação seja resolvida. Assim somos. Nós estamos preparados para várias coisas acontecerem. Mas nos momentos de surpresa, onde nós não estamos esperando, de repente nós podemos ser mais afetados. E aí sim,
vai haver uma mudança, mas precisa de um tempo para que essa mudança aconteça. Por isso que a terapia comportamental, ela vai mudar o cognitivo e o comportamento, ou seja, a minha forma de pensar e a minha ação para aquela situação. Entendeu? Ficou claro para você? Por exemplo, o transtorno de ansiedade, na crise de pânico, ele é desenvolvido por um medo muito forte. E essa pessoa vai ter crises inesperadas, em momentos que ela não imagina. Então, vem o medo, vem uma sensação de medo, e aí o seu pensamento está dizendo que aquilo é um pavor, que você não está conseguindo, que você não é capaz de lidar com aquela situação. Então, vem esse pavor que vai trabalhando em todo o seu sistema, onde você vai ficar, muitas vezes, paralisado. Eu já atendi pessoas que elas ligavam para mim e elas estavam paralisadas em uma loja, por exemplo, sem ação nenhuma, porque aquele momento, aquela crise de pânico deixou ela travada. Né? Quem sofre de crise de pânico sabe que esse medo agudo pode ocorrer em qualquer momento. Então ela está sempre num alerta para que aquilo não aconteça. Como ocorre essa crise? São várias preocupações que vão acumulando e esses pensamentos vão ficando mais agudos, mais tóxicos, e aí o organismo dela vai trabalhar sempre na possibilidade de ataque, né? Então tá sempre alerta. As consequências desse ataque, na dificuldade da rotina diária, vai acontecer que essa pessoa não vai ter uma vida natural, normal, como qualquer um de nós poderíamos ter, se ela continuar gerando esse pensamento e aí entrar nessas crises, né? Então, a causa disso pode ser genética, mas também pode ser devido ao estresse, a essa série de acontecimentos que foram sendo causadas, ao excesso de estresse na vida dessa pessoa. De repente, essa pessoa tem um temperamento mais forte e cada vez que ela se estressa por causa do temperamento dela, ela está gerando mais uma carga ali negativa, uma carga tóxica nela. Pode ser também que aconteça mudanças, né, na forma como o cérebro funciona, devido à falta de alguns químicos, de uma alimentação mais saudável, de atividades físicas, isso também é possível. Ou até fatores de situação extremas, como eu falei aqui, sobre a perda de alguém, ou até um histórico de abuso sexual infantil. As pessoas podem desenvolver a crise do pânico por isso. Ou abuso na violência doméstica, né? Ou, como eu falei, alguma experiência de acidente de carros, essas coisas podem acontecer. O que eu quero deixar então para você nesse vídeo que vai te ajudar a identificar isso? Investigue os seus pensamentos. Você identificou que está com muitos pensamentos tóxicos? O que esses pensamentos estão causando em você? Pense, tem alguma situação que indica que esse pensamento é realmente real ou ele está sendo só imaginário, ele está sendo criado por você? Tem alguma situação que realmente faz sentido você estar pensando sobre isso, desses eventos passados, ou eles estão só na sua mente? Se você identificar isso, converse com alguém, se abra para alguém, compartilhe esses pensamentos com essa pessoa e escreva sobre o que você está pensando. Nas experiências que as minhas clientes têm, quando elas escrevem, elas entendem que não tem sentido muitos daqueles pensamentos para elas. Duvide dos seus pensamentos. Você precisa duvidar do que está acontecendo, porque às vezes o nosso cérebro não sabe identificar o que é real do que é imaginário e às vezes a gente está achando que aquela situação é real e nós nunca vivemos uma situação parecida. Então, pode ser que você esteja gerando esse medo de sair de casa porque você teve uma crise de pânico passada. Então você precisa sim tratar nesse momento. Mas se não aconteceu nenhuma situação que te lembre isso, você vai duvidar desses pensamentos. Avalie as suas emoções nesse momento. Lembre que uma dosagem de ansiedade sempre vai existir nas nossas vidas. Isso tem que ficar sempre na sua mente. Ansiedade pode me ajudar a resolver, a me levar à ação, a
até antecipar algumas atividades que eu preciso fazer, de alguns projetos que você tem, se organizar melhor. Quando a gente se organiza, a nossa mente começa a se organizar, os nossos pensamentos parece que vão ficando organizados, como essa estante aqui. Cada coisinha no seu lugar, são como os gavetas que nós vamos colocando novamente no lugar. E é importante fazer isso. E aí eu quero deixar uma dica para você aqui de um detox mental. Eu uso muito esse detox mental por muitos anos. E o que ele é? Ele faz uma limpeza na nossa mente. Porque às vezes nós precisamos fazer um detox no nosso organismo, né? Tem pessoas que indicam o suco verde, que ajuda no organismo. Nós precisamos disso porque às vezes a gente come coisa muito pesada e aí o organismo precisa desse intervalo para ser desintoxicado. Da mesma forma o nosso cérebro. O que eu indico? Você passar 7 dias fazendo essa limpeza na sua mente, evitando focar tanto nas coisas negativas, nas situações, nas informações de muita violência, de muita preocupação que estão aí nas redes sociais, aí no mundo. Você pode tirar um tempo durante o seu dia para colocar como o momento da preocupação. E nesse momento você faz ali uma avaliação do que está acontecendo realmente para que você identifique os problemas que você tem. Então você deixa ali 10 minutos que você pense sobre isso e depois você vai, faz outras coisas, pensa na solução, conversa com pessoas, busca de uma outra forma trabalhar nas coisas para resolver, nas ações que você pode ter para resolver essa situação. Quando você faz isso, você pode gerar também perguntas dizendo o seguinte: como que eu posso resolver essa situação? Se existisse um momento perfeito, uma situação perfeita, como ela seria? Então você vai fazer perguntas para você. Quando você faz isso, você dá um intervalo para o seu cérebro e ele vai buscar uma solução. A capacidade do nosso cérebro é essa. Ele vai buscar essa informação, porque em algum lugar você resolveu algum problema e ele vai pegar um modelo. Então as nossas memórias passadas, elas nos ajudam para nesse momento de tomada de decisão, de resolução de problema. E aí quando você entra nesse detox, você pode passar 7 dias fazendo isso. Você pode incluir músicas que levante o seu bem-estar, né? Que te deixe naquela sensação de serotonina, de calma, de tranquilidade. Você pode encontrar lugares onde você gosta de ir. Por exemplo, eu gosto de estar de encontro com a natureza, isso me acalma. Então eu tenho sempre o meu momento de caminhar, de estar perto de um lago, de algum lugar onde eu possa estar mais relaxada. Você pode então incluir essas atividades durante essas semanas e de repente gerar o hábito para que você possa melhorar. Eu já estou te deixando muitas dicas aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre tratamentos que podem ajudar também. Mas eu vou ficando por aqui. Anota tudo que eu te falei. Faça isso, que vai te ajudar muito. E uma coisa que eu também quero deixar aqui para se organizar. Se você precisa organizar também a sua vida diária, você pode fazer uma lista das suas atividades, de tudo que você faz. E aí, se você ficar ansioso porque você viu que é muita coisa que você tem, você vai abrir uma coluna de 4 partes. E você vai colocar tarefas urgentes, tarefas importantes, delegáveis e descartáveis. Vou te explicar. Urgentes é tudo aquilo que você precisa realmente fazer. Por exemplo, você tem uma ligação da escola do seu filho para você resolver alguma situação ou pegar seu filho. Isso é urgente. Ok, você precisa fazer. Importantes, de repente você tem uma consulta médica. É importante, não pode deixar. Ela precisa estar ali na sua agenda. Agora você tem algo que você pode ligar para alguém ou pedir um favor para seu marido, para alguém da família, que pode fazer para você. De repente, eu preciso que você passe no mercado para comprar ovo porque acabou o ovo hoje. De repente, essa tarefa é delegável. Então, você pode ajustar a sua agenda de uma forma que você fique mais leve também. E às vezes, você pode descartar alguma coisa que está sobrecarregando você. Se não é descartar por um tempo
por tirar da sua vida, mas você faz por um tempo determinado, porque aquele momento você precisa priorizar outras coisas, por exemplo, a sua sanidade mental. Isso aí é a dica que eu deixo para esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito ou compartilhar com outras pessoas, tá certo? Um beijo grande para você, deixa aí tuas dúvidas, perguntas e comentários e eu terei prazer de te ajudar. E não esqueça, quem estiver participando dessa série vai participar da aula ao vivo comigo, que eu vou avisar no último vídeo dessa série. Tchau, tchau, um beijo!